Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, hein? Vamos começar aqui a nossa aulona sobre os hormônios vegetais. Rapidão, só vou passar novamente com vocês as principais funções de cada um dos hormônios. E aí, você já vai lá e já resolve os exercícios, já mata essa unidade. E na próxima aula, nós vamos terminar na glória essa apostila 2 e aí entrar na apostila 3 que vai falar do reino animal, tá bom? Então acompanhe o prof aí que nós vamos falar rapidamente sobre os hormônios vegetais, tá? Então começando aí rapidão, vocês têm esse resumo aí que eu já deixei disponível para vocês. Então nós vamos falar dos fitohormônios ou hormônios vegetais, os principais, tá? A auxina, a gibberelina, a citocinina, ácido abscísico e etileno. Então, a auxina é a que tem aí maior importância nas provas de vestibulares, no Enem e também para a planta, porque é o hormônio que tem mais função aí, que tem mais efeitos no vegetal. Então, as auxinas são muito comuns aí aparecer em questões de prova, então fica ligado nesse hormôniozinho aqui. Então, auxinas são vários hormônios, tá? Que tem como função promover o crescimento e desenvolvimento da planta. São sintetizadas principalmente ali nas partes meristemáticas de raiz e caule, no embrião, na semente e nas folhas jovens. A principal auxina que a gente estuda é essa daqui, ó, o AIA, que é o ácido indolilacético. Eita, professor, preciso memorizar esse nome? Não, mas você tem que lembrar que o AIA é o principal tipo de auxina natural, porque às vezes nas provas, nas questões, aparece só essa abreviação para você, tá bom? Quais são os principais efeitos da auxina? Alongamento celular, em diferentes concentrações no caule e na raiz. Como assim, professor? O alongamento celular em caule e raiz depende da concentração da auxina. No caule, a concentração precisa ser bem maior do que na raiz para promover o alongamento celular. Se eu tiver a mesma concentração de auxina na raiz que eu tenho no caule, vai inibir o crescimento. Então, ó, no caule, alta concentração de auxina promove o crescimento. Baixa concentração inibe. Na raiz, alta concentração inibe, baixa concentração estimula o desenvolvimento, o alongamento da raiz, beleza? Tem um gráfico aí na sua apostila mostrando essa relação. É importante você dar uma olhadinha para entender o que o prof falou. Dominância apical. O que significa isso? Significa que a auxina produzida no ápice do caule, lá nos meristemas apicais do caule, faz com que a concentração de auxina seja muito alta no caule. E isso inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Quando a concentração de auxina é maior do que a concentração de um outro hormônio, que é a citocinina, que a gente vai ver daqui a pouco, as gemas laterais não se desenvolvem, você não tem formação de ramos nas plantas. Por isso que quando você quer ramificar, por exemplo, você quer que a sua planta produza mais frutos, então você tem que ter mais ramos. Para que ela tenha mais ramos, para produzir mais flores e, consequentemente, mais frutos, você corta o ápice do caule. Porque quando você corta o ápice do caule, você corta o meristema. Cortando o meristema, não vai ter produção de auxina, não vai ter alta concentração de auxina no caule, não vai inibir o crescimento das gemas laterais, a planta vai ramificar. Por isso que existe aquele processo chamado de poda. A poda serve para isso, para tirar, né, esse meristema apical e permitir o desenvolvimento das gemas laterais, beleza? Além disso, a danadinha da auxina promove o desenvolvimento dos frutos. Então, quando ocorre lá a formação da semente, aumenta a concentração de produção de auxina ali nos ovários do vegetal, e ali aquele ovário agora vai, né, hipertrofiar formando fruto. Pode acontecer de algumas plantas produzirem uma alta concentração de auxina ao ponto de estimular a produção de frutos sem sementes, que é o que acontece, por exemplo, com a banana. Ou quando a gente faz isso artificialmente, você pega a auxina, você aplica a auxina no ovário da flor e aí desenvolve um fruto sem semente, que são os frutos partenocárpicos. Então, a partenocarpia é o desenvolvimento de frutos sem semente. Isso já existe aí no comércio, onde você tem, por exemplo, as uvas lá sem semente. Uva sem semente é porque eles aplicaram o hormônio auxina ou a gibberelina, e aí você estimulou a produção de fruto sem a necessidade de fecundação, de formação de semente. Outra coisa relacionada aos hormônios vegetais
é sobre os movimentos, né? Os movimentos guiados pela luz e os movimentos relacionados à gravidade, fototropismo e geotropismo. O fototropismo e o geotropismo, eles trabalham justamente com a concentração de auxina no caule e na raiz. Nós vamos falar disso daqui a pouco, na última unidade da apostila, onde a gente fala um pouquinho sobre a influência da luz e sobre movimentos vegetais. Aí eu comento de novo sobre esses dois tipos de movimento, tá bom? Produção de raízes. As auxinas estão relacionadas com a produção de raízes em estacas, quando você faz a reprodução assexuada por estaquia. Então, lá nas estacas, você aplica a auxina, e a auxina ela tem a capacidade de promover a desdiferenciação celular. Opa, deixa até o prof arrumar isso aqui. Tá. Aí. A desdiferenciação celular. Tá? Aí. Então, o que significa a desdiferenciação celular? Desdiferenciação celular, porque a auxina, como tem grande capacidade de alongamento e também estimula as divisões celulares, ela promove a desdiferenciação celular e torna aquelas células ali dos tecidos vegetais das estacas em células meristemáticas de novo, permitindo o desenvolvimento de novas raízes e aí promovendo o enraizamento dessa plantinha que foi reproduzida dessa forma. A abscisão foliar. A baixa concentração de auxina, principalmente nas folhas velhas, permite a formação de uma camada de abscisão que vai promover a queda da folha. Então, a baixa concentração de auxina permite o envelhecimento da folha e acaba com que ela caia, tá? Então, na verdade, a planta mais antiga, ela vai diminuindo a sua concentração de auxina, e isso é sinal de envelhecimento, beleza? E aí forma essa camada de abscisão e a folha acaba caindo. Depois nós temos as giberelinas. As giberelinas, você tem aí mais de 150 tipos, mas a mais estudada, a mais conhecida é o ácido giberélico, A3 ou GA3, é a principal giberelina estudada, e é legal aqui porque a giberelina ela tem uma ação muito parecida com a da auxina, porque ela também vai estimular o crescimento da planta, porque ela estimula tanto a divisão como o alongamento celular. Então, os principais efeitos dela são esses, divisão e alongamento celular, assim como as auxinas, quebra da dormência de sementes, isso que é legal. Então, o aumento da concentração da giberelina vai induzir a germinação da semente. Então, você tem ali a água entrando em contato com a semente, a aumento da quantidade de água na semente vai fazer aumentar a concentração de giberelina, que vai induzir a produção de enzimas digestivas, que vão fazer a digestão ali dos nutrientes da semente, que é o endosperma, né? Ou o endosperma que foi transferido para o cotilédone. E isso permite o desenvolvimento do embrião e a formação, aí, então, de uma nova planta. Além disso, assim como a auxina, as giberelinas também permitem o desenvolvimento de flores e frutos, tá? Elas também vão estimular aí a formação dos frutos, principalmente, assim como na auxina. E as giberelinas também podem ser aplicadas ali nos ovários das plantas para estimular a produção de fruto sem semente, por partenocarpia, beleza? Depois nós temos as citocininas. As citocininas são os hormônios reguladores do crescimento do vegetal, porque são esses hormônios que estimulam as divisões celulares, que é a tal da citocinese. A alta concentração desses hormônios citocininas é maior nas regiões onde as plantas estão em alta proliferação celular, onde elas estão crescendo, como nas sementes em germinação, nas folhas, nos frutos e nas pontas das raízes, tá? Quais são os principais efeitos das citocininas? Desenvolvimento de gemas laterais e divisão celular. Olha só, ela tem um efeito antagônico da auxina. Enquanto a auxina inibe a germinação das gemas laterais, a citocinina a estimula. Então, quando eu tenho queda na concentração de auxina no caule e aumento da concentração de citocinina, aí ela promove o desenvolvimento das gemas laterais, beleza? Além disso, as citocininas elas vão retardar o envelhecimento da planta, por isso que comercialmente se pulveriza, ó, os passarinhos estão quitando, se pulveriza a citocinina para que, olha isso que legal, para que mantenham as flores mais sadias e por mais tempo. Então, em plantas que foram recém-colhidas, você aplica citocinina, porque a concentração desse hormônio abaixa quando você tem aí as plantas sendo colhidas, e aí quando você aplica, as flores duram mais tempo.
e isso é importante, né? Principalmente numa floricultura, para a flor ficar mais vistosa, mais bonita, não murchar, não estragar, tá? Outra coisa legal é a relação da concentração de citocinina e auxina quando você tem brotos sendo formados em meio de cultura. Quando você coloca concentrações iguais dos dois hormônios, você tem proliferação celular, mas não tem formação de órgãos, tá? Deixa eu arrumar aqui também esse daqui, ó. Mas você não tem formação de órgãos, beleza? Aí, deixa eu fazer certinho aqui. Elas não formam órgãos. Aí. Agora, pronto. Quando você tem a concentração de citocinina maior do que a de auxina, formam brotos caulinares, tá? Agora, quando você tem a concentração de auxina maior, vai formar raízes nesses brotos, beleza? Então você tem essa relação aí entre os hormônios. Ácido abscísico, o ABA. O ácido abscísico ele tem um efeito completamente oposto a de todos esses hormônios que nós vimos até agora. Por quê? Porque os hormônios até agora que nós estudamos, eles estimulam o desenvolvimento da planta. O ABA bloqueia o desenvolvimento. Então, ele vai bloquear o crescimento da planta, principalmente no inverno, onde as condições ambientais não são muito favoráveis, então a planta dá uma segurada na onda, e quem faz isso por ela é o ácido abscísico, que sinaliza aí para ela dar uma segurada. O ácido abscísico também controla o funcionamento dos estômagos. Por quê? Porque em baixa quantidade de água vai aumentar a concentração desse hormônio nas folhas. E aí, esse efeito, né, de controlar os estômagos é que, com a alta concentração de água nas folhas, as células estomáticas perdem potássio e, consequentemente, ocorre o fechamento dos estômagos. Então, quando é que o ácido abscísico atua? Quando as concentrações de água estão baixas para a planta. E aí aumenta a concentração desse hormônio na folha e faz com que a folha feche os seus estômagos para não perder água em excesso por transpiração. Outra coisa que o ácido abscísico faz é a dormência de sementes. As sementes em dormência, elas têm um excesso desse hormônio. E aí, para que a semente possa germinar, ela precisa retirar esse excesso de água. Por isso que quando chove, a água da chuva lava ali, retira o excesso de ácido abscísico e isso permite a ação de outros hormônios, como a giberelina, que vai estimular a germinação da semente. Tá? Então você elimina o ABA, aí aumenta a concentração de giberelina e assim você tem a quebra da dormência e a formação de uma nova plantinha. E para finalizar, nós temos o etileno. Etileno, hormônio gasoso, é sintetizado por frutos em maturação e também aqui, ó, pela queima de serragem, tá? E o que é legal desse hormônio? É que ele é muito, a gente usa muito isso na prática. Quem nunca comprou lá banana no mercado e deixou a banana dentro do saquinho plástico, ou amarrou dentro de uma sacola, ou tampou com um jornal, ou já fez isso com outros frutos, por exemplo, você pega lá o mamão e você faz riscos no mamão. Por que você faz isso? Porque quando você risca, a lesão promove mais liberação de etileno. Então você risca e tampa ele também. Isso faz com que ele amadureça mais rápido. Então, o etileno é um hormônio os outros frutos a amadurecerem mais rápido, entendeu? Por quê? Porque ele está produzindo muito etileno e ele está estimulando a maturação dos outros frutos também. Então tem que tomar cuidado aí na fruteira da sua casa, dar uma olhada sempre aí se não tem algum fruto passando do ponto, porque senão ele está liberando muito etileno e está liberando esse etileno estimulando a galera aí a se maturar mais rápido também, beleza? Então, efeitos do etileno, maturação de frutos, ele induz a abscisão, por quê? Porque esse hormônio, ele sintetiza uma enzima chamada de celulase. A celulase, ela vai digerir as paredes celulares das células vegetais, isso vai acelerar a queda, principalmente das folhas mais velhas, que já tem uma baixa concentração de auxina, e aí permite a ação do etileno com mais eficiência. Além disso, essa abscisão não é só de folhas, é também de flores e de frutos, tá? Mas o etileno também induz a floração em algumas espécies vegetais, como o abacaxi, por exemplo. Ele vai induzir a floração
e, consequentemente, depois da floração, aí você tem a fecundação dessa flor, formação do fruto, e aí você tem o abacaxizão lá, que é uma inflorescência, como a gente já viu. Beleza, meu povo? Então era esse recado que o prof tinha para dar, tá? Era essa é a ideia geral dos hormônios, espero que vocês tenham entendido, que agora fique aí entendido de uma vez por todas. A gente fez ali uma competição a semana passada, foi muito legal, e depois eu vou entrar em contato com a galera aí que ficou nas primeiras posições, que eu falei que eu ia dar um presentinho, uma prenda, vai ter, tá? Prof cumpre aquilo que promete, tá? Mas é importante vocês pegarem esses resumos sobre os hormônios vegetais, porque sempre tem uma questão ou outra em provas. A UEL adora isso aqui, tá? Então fica ligado para a gente terminar as plantinhas aí com eficiência, tá bom? Não deixe de fazer as atividades da apostila sobre os hormônios vegetais, e aí eu vou postar para vocês o gabarito da apostila, finalizando aí a apostila. Então eu já posto o gabarito de tudo para vocês até o final do dia. Fechado? Então é isso aí, meu povo. Façam os exercícios, se cuidem por aí, que daqui a pouco nós temos mais aula, tá bom? Beijo para vocês. Valeu, até a próxima. Tamo junto. É nozes. Fui.